From our archives, the Billy Graham Classics. Você que está assistindo pela televisão, você sabe que essa noite nós estamos aqui no Tangerine Calice, em Orlando, na Flórida. Essa noite quero falar principalmente com os jovens sobre o custo. Quanto custa seguir a Jesus Cristo? Há um preço a ser pago. E começando no versículo 27 do capítulo 14 de Lucas, encontramos o texto, capítulo 14 de Lucas, começando no versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Agora, em toda a América e em todo o mundo, há milhares de jovens que estão se voltando para Cristo. Provavelmente mais jovens se voltando para Cristo nesse momento do que em toda a história americana. O que isso significa ir a Cristo? Cristo disse, conte o custo. Quando você vem a Cristo, você deve contar o custo de seu corpo, sua mente e seu coração. Porque Ele exige que seja o Senhor de todos os três. Senhor do seu corpo, Senhor da sua mente e Senhor do seu coração. Primeiro, o corpo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, eu mantenho o meu corpo sob disciplina. Você mantém seu corpo sob disciplina? A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que não foram capazes de controlar as paixões e os apetites do corpo. Lembra-se de Eva, nossa primeira mãe? Ela foi indicada por Deus para não comer do fruto de certa árvore. E ela olhou para a árvore e ela viu o fruto proibido, que era bom para comer. E isso é a cobiça da carne. Era agradável aos olhos, a luxúria dos olhos. Era uma árvore desejada, isso é, aconteceu a conquista da carne, a conquista dos olhos e o orgulho da vida. Eles foram expulsos do jardim, e você e eu, e todo mundo esta noite, está sofrendo por causa disso. Porque todo sofrimento e problema no mundo esta noite vem do fato que nossos primeiros pais quebraram a lei de Deus e pecou contra Deus, e essa doença passou de geração em geração até a nossa geração. Até a morte é resultado do pecado. Não é apenas história antiga, é moderna como você. Você pode ler na primeira página de todos os jornais, todos os dias. Aqui está o que o apóstolo João diz sobre isso. Ele disse, estas concupiscências passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. E ele nomeou todos os três tipos de luxúrias. Eles vão passar. Mas se você faz a vontade de Deus, você permanecerá para sempre. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Esaú, lembra-se, vendeu seu direito de primogenitura por um caldo, ou por um pouco de feijões. E ele estava com fome. Ele só pensava em satisfazer sua fome. Jacó queria seu direito de nascimento e ele vendeu. E diz, ele comeu e bebeu e levantou-se e seguiu seu caminho. E muitas vezes você fez a mesma coisa. Esaú não pensou em nada do momento. Agora, os anos se passaram. Ele veio, chorou, soluçou lágrimas amargas. Porque naquele momento ele queria comida mais do que queria seu direito de nascimento. E quantos de nós fizemos isso na vida? Por um momento, apenas um momento de tempo, apenas um compromisso aqui,
ou ali com o nosso corpo. E vivemos para nos arrepender 1000 vezes. O Sansão, o homem mais forte da história, que derrotou um exército inteiro com uma mandíbula de um burro. Ele derrotou um leão em uma batalha, mas outro leão, o leão do seu corpo, ele não pôde controlar. A linda Dalila o atraiu para seus braços e o destruiu. Ele foi destruído pela luxúria e pelo uso errado do sexo. Então, na nossa geração, temos algo tipo novo, uma nova forma de pecado, e isso são as drogas, a cultura das drogas. Quando eu era menino, nunca pensava nessas coisas, nunca ouvimos falar dessas coisas, mas hoje nós temos pessoas traficando isso. Nós temos pessoas voando em aviões carregados com isso e estão destruindo a juventude do nosso país. Então, há o problema do sexo. O que problema? Isso é para os jovens. Uma cultura saturada de sexo. Mas temos muita pressão hoje. Os amigos, colegas de equipe, em essência, eles dizem: conforme-se ou então afaste-se. Ninguém gosta de perder os amigos. O que a Bíblia diz? Não são as obras da carne manifestas: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Judas, versículo 10 diz: estes são os que se separam, sensuais, e não tendo o Espírito de Deus. A Bíblia diz: fuja da fornicação. Isso é o sexo antes do casamento. Fugir. Aquele que comete fornicação ou sexo antes do casamento. Porque não somente peca contra Deus, mas contra seu próprio corpo. A Bíblia avisa: não faça isso. Você diz: bem, como você pode se abster em nossa cultura? Bem, eu quero te dizer, você não pode sem Cristo. Tem muita gente que está se esforçando para dizer não. Mas se você tiver Cristo no coração, você terá o poder de dizer não. Nenhuma tentação vos sobreveio que não fosse possível de ter o escape. Porque Deus não permitirá que você seja tentado acima do que você pode suportar. Mas com a tentação Ele dará uma forma de escapar. Há sempre uma forma de escapar. Deus o proporciona todas as vezes ao crente. Por isso, não há desculpa para nenhum crente cometer esse pecado. Então, há outro pecado no que não pensamos muito, mas é pecado. Isso é gula. 1 em cada 3 adultos nesse país acredita-se que esteja acima do peso. Daniel, na Babilônia, colocou um propósito no coração de não se contaminar com o manjar do rei. Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz: cujo fim é a destruição, cujo Deus é seu apetite e cuja glória é sua vergonha. E ele adverte contra isso. Agora temos o corpo. Você está pronto para se apresentar com o corpo em sacrifício vivo a Deus esta noite? É isso que Ele exige de você que o segue. Se você vai à cruz e tem seus pecados perdoados e segue a Cristo, você deve apresentar seu corpo em sacrifício vivo a Deus e dizer: Senhor, aqui está meu apetite, aqui está minha luxúria, aqui está meu corpo, meus olhos, minhas mãos, meus pés, meus membros particulares, todos seus. Então, a segunda coisa é a sua mente, travando cativo todo pensamento, levando à obediência de Cristo, segundo Coríntios capítulo 10. Agora, nenhum americano tem um QI acima de 180, mas Deus vai colocá-lo como responsável pela mente que Ele te deu, seja qual for seu QI. E alguém disse: 1 centavo por meus pensamentos. Mas seus pensamentos valem muito mais do que 1 centavo à vista de Deus. A verdadeira riqueza na sua vida está em seus pensamentos. A literatura, a televisão, o rádio estão competindo por seus pensamentos constantemente. Havia um anúncio classificado em um jornal que eu li. À venda, Enciclopédia Britânica, nunca usada. Minha esposa sabe tudo.
Agora, a Bíblia diz, estude para se mostrar como obreiro aprovado. Isso é, você não precisa ter vergonha, devemos estudar e ler a Bíblia. Todos os nossos momentos livres, ler a Bíblia. Muitas vezes eu me pego vendo televisão, assisto alguns programas e depois nem me lembro do que eu vi. E lá está a Bíblia, fechada ao lado da minha cama ou em cima da minha cadeira, porque sei que está errado e tenho que confessar. Devo estudar constantemente toda a minha vida a palavra de Deus. Você vê, uma mente ociosa é a oficina do Satanás. Dê a sua mente a Cristo. As Escrituras dizem, aquele que governa o seu espírito é maior que aquele que toma uma cidade. Sua mente é um céu ou um inferno o tempo todo. Qual é? Quando você vem a Cristo, você deve trazer sua mente para Ele. Há muito nas Escrituras para dizer sobre a mente. Ele deve ser o Senhor da mente. Paulo escreveu aos Filipenses e disse, todas as coisas são verdadeiras, todas as coisas que são honestas, todas as coisas que são justas, todas as coisas que são puras, todas as coisas que são amáveis, todas as coisas que são de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisto que deveis pensar. Puro, amoroso, justo Deus. Tu o manterás em perfeita paz, a sua mente está em ti. Mantenha nossa mente em Cristo. Muitas mentes aqui essa noite estão cheias de orgulho, inveja, ciúme, luxúria. O remédio é deixar Cristo tomar o controle da sua mente e trazer cativo o seu pensamento a Cristo. Paulo ensinou, nós temos a mente de Cristo. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente. Os pensamentos maus são suicídio da alma. A Bíblia fala daqueles que têm mentes hostis, mentes que estão cegas, mentes reprovadas, carnais, ou com a mente abalada, ou com a mente perturbada. O homem que mente, alguns estão destruídos pelas drogas. A Bíblia promete que podemos ser transformados pela renovação das nossas mentes. Você pode ter sua mente transformada esta noite. Você pode renovar e entregar a Cristo e ter paz de Deus na sua alma. Ele vai guardar a sua mente. Abacuque promete, então mudará a sua opinião. O Senhor realmente pediu para você mudar de ideia. Veja o que Ele pede para você fazer. Mude seu coração. Ele pede que você mude de ideia. Isso é arrependimento. Mude sua mente. Ele vai mudar seu coração. Mude sua ideia e Ele vai entrar e regenerá-lo. E você será uma pessoa nascida de novo. É o trabalho do Espírito Santo. Nós lemos em Atos 26 que quando eles foram ter com eles, mudaram de ideia. Ele vai mudar quando você tiver humildade de mente e a prontidão da mente, a vontade da mente para dar toda a sua vida a Cristo. Paulo disse aos coríntios que deve existir uma mente disposta. Você deseja que sua mente se entregue a Cristo esta noite? Deixe-o controlar seus processos de pensamento, controlar as coisas que você lê, as coisas que você assiste, as coisas que você faz. Então, o terceiro, o corpo, a mente, o coração. A Bíblia diz em Provérbios 6 que você tem um coração que inventa imaginações perversas. Jeremias diz, no capítulo 17, o coração é enganoso mais que todas as coisas e desesperadamente perverso, quem pode saber? Eu tenho um coração enganador, não posso confiar no meu coração. Meu coração está doente, até que eu vim para Cristo. Jesus disse, pois de dentro do coração dos homens saem maus pensamentos, adultérios, fornicações e assassinatos, e os furtos, e a cobiça, e a maldade, e o dolo, a lascívia, a blasfêmia, o orgulho e a loucura. Todas estas coisas são más e destroem o homem. Você não precisa nomear um novo comitê para descobrir o que há de errado com o mundo. É o coração do homem, a mente humana e o corpo humano. É o homem que está errado, é o homem. O coração humano é um vulcão. E a Bíblia ensina que ele está longe de Deus. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e honra-me com seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Quero que você pense nisso por um momento. Você se aproxima de Cristo com os lábios, com sua profissão, com sua boca, mas seu coração está longe dele. Cantando num domingo de manhã, todos saudam o nome poderoso de Jesus e você está pensando sobre um negócio que você fez na segunda-feira. Você vê? Você está cantando as canções de Sião, mas o seu coração ainda está noutro lugar. Isso é verdade com você? Quantos de nós são realmente hipócritas? Se você quiser, é só chamar do que realmente é. É como Jesus chamou, porque a grande luta de Jesus foi com os líderes religiosos de seu dia. Ele não luta com os pecadores, ele os amou. Foi com os religiosos. E eu imagino, se ele vier para o centro da Flórida esta noite, o que ele vai dizer? Como ele vai falar? Ele falaria com as pessoas da igreja e diria: sim, você vai à igreja e tem muita religiosidade, mas você não tem a coisa real. Seu corpo, sua mente, seu coração realmente não me pertence 100%. Ele exige 100%. A Bíblia ensina que você tem um coração rebelde. Em Jeremias 5 diz: mas esse povo tem um coração rebelde. Eles se revoltaram e se foram. Quando lemos os 10 mandamentos, leia o Sermão da Montanha, nós dizemos: não quero ficar com isso, eu não posso ficar com isso. Claro que não pode. Ninguém nesta audiência pode guardar os 10 mandamentos. Na verdade, você não pode manter um mandamento sequer. Ninguém nesta audiência guardou um mandamento. Você diz: bem, Billy, eu nunca cometi um adultério, não é? Jesus disse: se você olhar para uma mulher ou uma pessoa do sexo oposto e tenha luxúria no seu coração, você já o cometeu. E nunca matei ninguém. Mas se você já odiou ou sentiu ciúme de alguém, você quebrou esse mandamento. Mas então a Escritura diz: suponha que você tenha saído muito bem em todos eles. Se você quebrar apenas um mandamento, contando uma mentirinha, você quebrou todos os mandamentos. E quebrar os mandamentos é a definição de pecado. O pecado é uma transgressão da lei. E você quebrou a lei de Deus. E todos nós temos que dizer a Deus, enquanto estamos na frente da cruz: sou um pecador. E tenho que dizer, você tem que dizer, todos aqui temos que dizer: eu sou um pecador. Quebramos a lei de Deus. E então a Bíblia diz: seu coração pode estar endurecido. O faraó endureceu seu coração. Agora Deus conhece o coração. Ele conhece o seu coração. Você não precisa sentar e tentar dizer a ele e racionalizar a coisa inteira. Ele já sabe. Não investigará Deus isso? Pois ele conhece os segredos do coração. Salmos 44. Ele conhece os segredos do seu coração. Ele sabe o que você está escondendo. Ele sabe as coisas que você varre para debaixo do tapete. Ele vê tudo isso. Ele sabe a hipocrisia de tudo. E ele declara: eu, o Senhor, busco o coração. Ele disse: eu prescruto o coração. Jeremias 17. Eu busco o seu coração. Pense em Deus sondando o seu coração esta noite e o meu coração. O que ele encontrará lá? Teremos medo de estar diante de Deus e enfrentaremos o julgamento com ele sondando nossos corações e conhecendo o nosso pensamento, a menos que estivéssemos na cruz. E foi provido de uma justiça, e não foi nosso, que Cristo proporciona por sua morte na cruz e por sua ressurreição dos mortos. Sim, Deus conhece o seu coração e ele prova o seu coração. Você não pode se esconder dele, porque a pena de um coração pecador é a morte e julgamento e inferno. E nas Escrituras temos a expressão o sangue de Cristo. Seu coração está debaixo do sangue de Cristo, foi limpo pelo sangue. Você vê, a palavra sangue carrega com ela a ideia de vida. Quando você tira sangue, você tira a vida. E o sangue significa vida. Cristo deu sua vida na cruz por você.
Ele levou seus pecados, sua penalidade, seu julgamento, seu inferno, na cruz em seu lugar, para que você venha e fique na cruz com toda sinceridade e dê a Ele seu corpo, sua mente e seu coração. E Ele perdoa todo o passado. Ele te justifica assim como se você nunca tivesse cometido um único pecado. E Ele te dá um novo coração, um novo desejo, uma nova alegria, uma nova paz e uma certeza que se você morresse, você iria para o céu. E Ele escreve seu nome no livro da vida do Cordeiro. Agora, a Bíblia diz que Deus prepara seu coração. A preparação do coração do homem é do Senhor. Provérbios 16. A Bíblia diz em Atos 16, cujo coração, a respeito de Lídia, cujo coração o Senhor abriu. Deus vai te dar um novo coração. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 diz, um novo coração também eu te dei. Jesus disse, se não nascer um homem de cima, ele não pode ver o reino dos céus. Você pode nascer de cima e receber um novo coração e uma nova natureza. Um bom homem dos bons tesouros do coração tira coisas boas, diz as Escrituras. Você não viu lojas que eram sujas, feias, como uma montanha de lixo e foram vendidos? Ou talvez um restaurante e tem um grande sinal lá fora que diz sob nova direção? É isso que significa quando você vem a Cristo. Você está sob nova gestão. Você não administra mais a sua própria vida. Deus administra. Cristo administra. O Espírito Santo no interior ajuda você a administrar a sua vida. Ele redecora. Ele torna isso atraente. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando você vem a Cristo, você deve ver com seu corpo, sua mente e seu coração. Você fará isso hoje à noite? Você sabe que precisa disso. E a Bíblia diz, aquele que endurece seu coração, sendo frequentemente reprovado, de repente será cortado e isso sem remédio. Você aceita mentalmente o fato que Cristo morreu e ressuscitou por você em seu coração. Você pede para Ele entrar e seja seu Salvador e Senhor. E com o seu corpo você avança e se apresenta pessoalmente. Você vai fazer isso hoje à noite? Vou pedi-lo agora mesmo para assumir esse compromisso. Vou pedir para você se levantar da sua cadeira em todo o estádio agora. E diga isso, eu quero fazer. Eu quero Cristo no meu coração e quando eu sair daqui esta noite, eu quero ser uma nova pessoa. Quero que Cristo ande comigo e esteja comigo. Eu lhes dou o meu coração, a minha mente e o meu corpo, sem reserva esta noite. Jovem, mulher, pai, mãe, você pode ser a geração mais antiga ou a geração mais jovem. Você precisa de Cristo. Você se levanta e vem agora. Vou pedir que ninguém saia do estádio. A saída do estádio pode atrapalhar muitas pessoas. Apenas levante-se e venha rapidamente. Centenas de vocês.